Olá, pessoal. Hoje, na disciplina de Alimentação e Nutrição na Assistência de Enfermagem, vamos falar um pouquinho na aula 9 sobre a nutrição e a pessoa idosa. O que acaba acontecendo, né? Ao longo da vida, nós passamos por vários processos de mudanças fisiologicamente, de uma maneira geral, desde quando nós nascemos até o envelhecimento, quando nós nos tornamos pessoa idosa. Legalmente, no nosso país, a pessoa é idosa a partir dos 60 anos, né? E aí nós temos uma questão que é a organização de planos alimentares do idoso, né? Por quê? Porque acaba modificando, conforme nós vamos envelhecendo, fisiologicamente, todos os nossos sistemas já não atuam 100% como atuavam na juventude. Vai diminuindo essa atuação de cada sistema do nosso organismo. E o envelhecimento, ele refere-se a um processo multidimensional, que envolve processos de mudanças físicas, psicológicas e sociais. Físicas é como eu falei para vocês, o nosso sistema eles vão ficando incapazes de trabalhar 100%. Psicologicamente se torna porque o envelhecimento ele acaba dando um estágio de depressão ou outras doenças da senilidade, que é esquecimento, que tem várias situações, arteriosclerose, né? E é social porque a pessoa acaba ficando um pouco à margem da sociedade, o idoso. Ele acaba ficando meio que abandonado, ele se sente abandonado por muitas pessoas, seja pela família, seja pelos amigos, pelo fator do trabalho, que ele já não trabalha mais, ele já não tem esse convívio social em trabalho, então ele acaba sentindo falta nessas questões, né? Todo esse processo acomete o idoso e interfere diretamente no apetite dele, porque à medida que ele vai ficando aborrecido, ele vai ficando entristecido, ele vai perdendo também o apetite, né? E com isso também, pela falta de função 100% dos sistemas que nós temos, né? A absorção dos nutrientes também acabam ficando prejudicada. Aí ele acaba tendo um estado de desnutrição, que acomete a maioria das vezes os idosos, levando ao aumento de morbidade e de mortalidade nessas situações. Junto com isso, nós temos que considerar também um aumento das taxas de doenças crônicas, como diabetes, como hipertensão, doenças cardiovasculares de uma maneira geral, né? Que aumenta também o índice de mortalidade em relação aos idosos. E também por conta da imunossupressão que acaba acontecendo com o idoso. Ele diminui o seu fator de alimentação, ele diminui o apetite, ele não se alimenta mais adequadamente, consequentemente, com isso, o alimento não se torna um alimento necessário em nutrientes para o organismo, onde baixa a imunidade e doenças oportunistas podem gerar agravamento de outras doenças. Nessa nuvem de palavras, nós podemos perceber, nós temos envelhecer, que automaticamente é significativo do que? De isolamento, de fragilidade, de depressão, déficit de vitaminas, de sarcopenia, imunossenescência, disfagia, dificuldade para se alimentar, questão de luto, que a pessoa começa a perder pessoas do seu redor da mesma faixa etária. Então, isso começa a atingir a pessoa psicologicamente, né? Então, o envelhecimento é acompanhado por várias alterações que atingem significativamente o estado nutricional do idoso. Últimas décadas no nosso país, nós percebemos um predomínio, né, de doenças crônicas não transmissíveis, né? Ou seja, quais são as doenças crônicas não transmissíveis? Como eu já falei, cardiopatias, diabetes, hipertensão, entre outras doenças crônicas que vão surgindo aí no decorrer da vida do indivíduo, né? E elas representam um maior desafio até para a saúde pública, porque quando você vai numa unidade básica de saúde, a maioria dos pacientes que estão ali em atendimento são pacientes diabéticos, são pacientes hipertensos, são pacientes cardiopatas. A alteração da composição corporal do idoso, ela começa a apresentar os processos de envelhecimento que vai incluir o quê? Perda de massa magra, perda de massa óssea, de água corporal e aumento proporcional da massa de gordura do indivíduo, né?
É a massa de gordura, né? A massa de gordura, o que ela acaba acontecendo dentro do organismo do idoso, né? Ela é redistribuída basicamente dos tecidos subcutâneos para a gordura abdominal, onde ela acaba se sobressaindo. A redução da massa magra é causada principalmente pelas perdas de tamanho e força dos músculos esqueléticos, porque esses sistemas já deixam de funcionar adequadamente 100%. Em média, o declínio acentuado da massa magra começa entre os 60 e os 70 anos e chega até 40% em comparação com adultos jovens, né? Então, ou seja, a pessoa quando chega nos 60 ou 70 anos, a massa magra, a massa de gordura dela já está sendo reduzida, que é a massa magra, na verdade, que é a massa boa, ela é reduzida em 40%. E a massa de gordura que fica, que ela acaba sendo redistribuída, ela vai ficar na região abdominal. Aqui nós temos uma patologia chamada sarcopenia. O que ela significa, né? É a diminuição da massa magra, igualmente conhecida como sarcopenia, ou seja, sarco de massa, penia de rebaixamento. As causas da sarcopenia são multifatoriais, envolvem várias questões. Redução da atividade física, porque a pessoa não consegue se locomover mais, o idoso, né? Redução da secreção dos hormônios do crescimento, porque já não produzem mais. Diminuição dos hormônios sexuais e taxa do metabolismo de repouso diminuída. Então, ou seja, todo o sistema vai diminuindo as suas funções. Outros sintomas e uma visibilidade que nós temos é a caquexia, né? O que significa a caquexia? É a perda involuntária de peso. E ela ocorre principalmente devido à má ingestão alimentar. A pessoa não consegue ter uma mastigação adequada, porque às vezes falta dentição, às vezes por doenças e fatores psicológicos ela também não quer se alimentar adequadamente. Ela é uma perda involuntária e é uma massa isenta de gordura, ou seja, é músculo, órgão, tecido, pele e osso. Olha como que fica na figura que nós podemos perceber, né? E ela, o que acaba acontecendo? Tem um aumento do catabolismo. O que é isso? O catabolismo, ou seja, ela começa a ter mais excretas. Então, pode ter mais evacuações em forma de diarreia, urina com mais frequência. Ela vai perdendo todo o seu processo de gordura do organismo. E ela fica nesse estado de caquexia. Ela não consegue ter aumento de peso. Podemos perceber aqui, ó, da perda da massa óssea, né? Outra condição relacionada ao envelhecimento, que é a perda dessa massa óssea, conhecida como osteopenia e que pode progredir para a osteoporose. Ambas as condições são multifatoriais também, mas a genética, a nutrição, o estilo de vida, elas acabam sendo questões que associa também. Então, quando nós temos 40 anos, olha como que a nossa massa óssea é normal. A gente começa a perceber. Quando chega nos 60 anos, já começa a ter uma osteopenia, ou seja, começa a ter a diminuição dessa massa óssea. E quando nós chegamos aos 70 anos, além de nós termos a diminuição da massa óssea, nós temos osteoporose. Então, os ossos começam a ficar cada vez mais porosos. Olha como que está grande essas aberturas da massa óssea. É isso que acaba acontecendo. E aí isso envolve dores, dificuldades para andar, dores nas articulações. A vitamina D. A questão da vitamina D é uma questão importante na questão do envelhecimento, porque tem um déficit considerado de vitamina D, porque o idoso ele acaba não tendo muita exposição aos raios solares, ele acaba ficando mais dentro de casa, ele evita passeio, mesmo porque ele começa a perder massa óssea, não consegue andar direito, então isso acaba prejudicando, né? E a vitamina D ela acaba sendo importante porque ela vai trabalhar as questões do metabolismo ósseo, ela vai interferir na questão do sistema imunitário, no músculo cardíaco, no sistema intestinal, na proteção dos vasos sanguíneos e na função muscular. Se falta vitamina D, vai afetar todos esses componentes do nosso sistema. Falando um pouquinho do sistema renal, né? As alterações do sistema renal incluem desgaste no córtex renal, esclerose das artérias renais, elas começam a ficar endurecidas, espaçamento da membrana basal glomerular, que pode levar à diminuição da capacidade de concentrar na urina, menores níveis de renina e aldosterona, que prejudiquem muito a função renal do nosso organismo. A renina e a aldosterona são os hormônios, né, que acabam sendo prejudicados, também interferem particularmente nas questões da pressão arterial.
A desidratação é um outro problema, porque o idoso bebe pouca água, é, por causa que às vezes ele não tem ninguém para ofertar água, ele também às vezes não consegue buscar a água, que não consegue andar, e assim por diante, né? Ele começa a ter uma redução de massa magra e também começa a ter uma redução do líquido intersticial por conta disso, né? Os idosos têm menos água no corpo. A redução progressiva da função renal, a perda dos sensores da sede, ele também começa a não ter mais, ele não sente essa questão da sede. Ele não consegue perceber isso, né? E além disso, tem o medo da incontinência urinária, ele sabe que ele vai urinar, e se ele tiver incontinência, ele vai urinar involuntariamente. Às vezes ele também não quer isso, ele fica com vergonha, né? As idas frequentes ao banheiro também às vezes incomodam um pouquinho, né? E interfere também na ingestão adequada dos líquidos, porque ele vai sentir tudo isso e ele não vai querer beber água também. Ele começa a ter uma diminuição da ingesta de líquidos. Relacionado à função intestinal, né? Aí nós temos o importante, que é a constipação, que ela também está influenciada pela falta de ingesta de líquidos, né? A desidratação pode causar constipação, porque a pessoa começa a ingerir pouco líquido e automaticamente ela fica desidratada e ela pode ir à constipação intestinal, porque acaba tendo uma impactação fecal, ela pode fazer um bolo fecal endurecido, e aí com dificuldade para evacuar também. E tem até uma situação chamada de fecaloma, que são as fezes endurecidas, né? Ela tem uma disfunção cognitiva, que pode levar também até a morte, que ela vai ficando cada vez pior, vai ficando cada vez sintomática com desidratação, caquexia ou mesmo sarcopenia, e a evolução acaba evoluindo para a morte, né? A ingestão hídrica adequada para o idoso é de 1.500 ml por dia. É diferente quando é na fase adulta, que toma até 3 litros por dia. Na fase após os 60 anos, é 1.500 ml por dia. Por quê? Porque a função renal também já está um pouco diminuída, mas também eu não posso deixar de beber água. Só que o meu pulmão também está diminuído, eu não posso beber muita água. Esse é o sentido, né? E este volume deve ser ingerido, principalmente entre as refeições, para não ocasionar perda do apetite, né? A desidratação em idosos. O que é importante ficar atento a quais sinais? Ó? Quais são os sintomas mais comuns? Dor de cabeça, pele e boca seca, redução da produção de urina escurecida, ela fica mais concentrada, né? E pode ter até sintomas mais graves, como queda da pressão arterial, sonolência ou cansaço em excesso, quedas, desorientação e aumento de infecções, né? Então, por isso que é muito importante essa questão da hidratação do idoso. Normalmente, o padrão dietético do idoso continua semelhante àquele estabelecido pelos hábitos dele da juventude, a menos que ele tenha alguma comorbidade, como hipertensão ou diabetes, que o hábito alimentar tem que ser alterado em função dessas questões, né? Então, para a elaboração de planos alimentares nessa faixa etária, há de considerar esses hábitos do que ele já gosta de comer, em conjunto com outras questões que podem ser as comorbidades, como as doenças diabetes ou hipertensão. Nós temos também a questão da anorexia do envelhecimento. Na maioria das vezes, a diminuição de energia é uma resposta ao declínio do gasto de energia, que acontece em virtude da idade. A gente vai ficando cada vez mais sem energia conforme nós vamos envelhecendo. No entanto, em muitos idosos, a diminuição na ingesta de energia é maior do que a diminuição do gasto de energia. Portanto, o peso corporal também é perdido, né? Esta redução fisiológica relaciona ao apetite, ao consumo de energia, tem sido denominado que anorexia do envelhecimento. A pessoa ela começa a não ter muito apetite, só que ela começa a desenvolver a anorexia do envelhecimento, é própria do envelhecimento. Então, isso tem que ficar assim, bem atento para que a pessoa não fique com outras questões piores, como a caquexia, como ficar com a sarcopenia. Então, é importante observar essas questões e fazer um acompanhamento com o geriatra, né, e com a nutricionista.
O importante é a pessoa não conseguir preparar seu próprio alimento, né? Dependendo da situação, conforme ela vai envelhecendo, ela pode ter demência, o estado de consciência vai ficando alterado, vai tendo esquecimento, o próprio mal do Alzheimer quando vai se acometendo. Então a pessoa às vezes ela esquece de como que faz a comida, esquece, é até perigoso, porque às vezes ela liga um gás e não acende e a coisa fica complicada. Eu passei por tudo isso com a minha sogra. Ela começou aos poucos. Ela já não fazia alimentação direito. Ela colocava água e achava que tinha feito café e ia dar café para a gente, mas era só água. Ela não percebia que ela não tinha feito café. Depois ela começou a pegar a comida e guardar dentro das gavetas. Tirava da geladeira e colocava em gavetas, assim. Depois ela começou a colocar leite no filtro de água. E no fim, a coisa foi piorando de um jeito que ela ligava o gás e deixava o gás ligado, com risco de ter um incêndio em casa, né? Foi aí que não deu mais para ela ficar sozinha de jeito nenhum, né? Então, isso é muito importante. Todos esses problemas, nós precisamos ficar atento, porque ele pode ter, a pessoa idosa, ela tem a fraqueza, ela pode ter artrite, que dificulta a manipulação dos alimentos, ela tem falta de ajuda, não tem ninguém para ajudá-la durante a alimentação. Então, por isso que hoje em dia tem as questões das instituições de longa permanência para idoso. Aquelas pessoas que não podem cuidar dos seus entes idosos, acaba colocando numa instituição. Aí você tem que ter um caminho. O que não pode é deixar a pessoa abandonada em casa, né? Com essa questão, porque a alimentação é muito importante. Questão que acaba afetando também o idoso em relação à alimentação é a disfagia, né? Que é a dificuldade de deglutição. Então, o reflexo da deglutição ele é primordial para a alimentação e por conta dessa dificuldade ele acaba tendo mais engasgos, que acaba sendo preocupante porque ele pode broncoaspirar o alimento. Isso tem que ficar bastante assim, bastante. Tem que ter como se diz, ter ficar de olho, né, na pessoa rigidamente, assim, um controle rígido, né, observando na hora da alimentação para ver se ela não vai ter esse risco de engasgo, esse risco de broncoaspirar o alimento, né. Então, para que aconteçam todos os fenômenos mecânicos, é importante que o ato de deglutir precise estar estabilizado. Então, a pessoa tem que estar numa posição específica, ou seja, ela não pode estar totalmente deitada. É importante que na hora que ela vai se alimentar, ela está sentada de forma adequada, ereta, para que possa fazer uma deglutição adequada, né? E aí os idosos, além de ocorrerem alteração na função da laringe, tem um osso ióide, que é chamado também, que eles participam da deglutição. Aí ocorre o quê? A dificuldade desse osso que ele já não é mais adequado 100%, a mandíbula também não tem as suas funções mais 100% e acaba comprometendo todo esse processo de deglutição, juntamente com a questão da capacidade cognitiva, capacidade de conhecimento do indivíduo, do idoso no caso, né? Ocorre a necessidade de se avaliar a dentição também, porque muitas vezes o idoso ele não tem dente mais, então não dá para dar alimentos assim mais endurecidos para ele comer, que ele não vai conseguir mastigar. Então tem que ser alimentos mais pastosos. Alimento muito líquido também é perigoso também para engasgar. Então tem que ser alimentos pastosos, assim, sedimentados, né? Que nós falamos e para que ele tenha uma alimentação melhor, né? E se de repente ele não conseguir ter uma alimentação com uma nutrição oral, aí precisa de dispositivo, né? Seja um catéter nasointeral, seja uma gastrostomia, uma jejunostomia, para que ele possa ter a reposição alimentar de maneira adequada e os nutrientes adequados. Né? O isolamento social e as más condições socioeconômicas, né? Nós somos um país pobre, né? A gente percebe muito hoje em dia, muito idoso vivendo na rua. Chega a ser assim alarmante esse índice de idosos como moradores de rua, né? Então, alguns fatores podem influenciar negativamente a saúde e a nutrição do idoso. São a falta do apoio familiar, em momentos de necessidade. Muitas vezes o familiar, aquele idoso, ele tem um recurso que é a sua aposentadoria, mas o familiar, além de tirar o recurso da aposentadoria para benefício próprio, e ainda não cuida do idoso. Acontece muito isso, né? Então, o sentimento de não ser desejado, falta de sistema de valores entre os membros da família. As pessoas brigam para cuidar do dinheiro, mas ninguém briga para cuidar do idoso,
né? Condições estressantes que levam a tensões e à solidão e desencadeiam o desinteresse em viver e comer, resultando na desnutrição, né? A pessoa fica triste, na verdade, o idoso ele fica triste e às vezes ele passou uma vida trabalhando, sustentando tantas pessoas, tantos familiares lá, tantos filhos às vezes, e os próprios filhos retiram o dinheiro dele e o abandonam e não cuidam da maneira como tem que cuidar. Questão é o uso de medicamentos, né? É um aspecto do envelhecimento que afeta a ingestão de alimentos e a absorção de nutrientes. E o uso de medicamentos, né? Muitos medicamentos têm interação medicamentosas, alguns medicamentos não podem ser ingeridos com leite, outros precisam ser ingeridos após as refeições. Então, tudo isso precisa ter esses cuidados, né? São considerados importantes, né? Também o que acontece, né? Hoje em dia, os medicamentos são mais expostos, os idosos estão mais expostos a medicamentos por conta que é fácil comprar um medicamento na farmácia. Ele vai muito na farmácia e compra muito remédio. E às vezes ocorre uma questão chamada que é uma prática de polifarmácia. O que é polifarmácia? Comprar muitos remédios para tudo. Aí ele toma remédio para dor de cabeça, remédio para isso, para aquilo, remédio para dor e assim vai, né? Às vezes ele acha que um remédio é para dor de cabeça, outro remédio é para a dor no braço, e assim por diante. E acaba tendo o quê? Prejudica as questões fisiológicas do organismo, né? Gera uma redução do metabolismo. Conforme nós envelhecemos, eu já falei isso várias vezes, o metabolismo está reduzido. Então, ou seja, à medida que eu tomo o medicamento também vai demorar para ser metabolizado. E isso pode ser prejudicial, né? Então, isso é complicado porque pode ter problemas hepáticos, problemas de vesícula, problema no estômago, gástricos, né? E assim por diante. As questões que nós temos são fatores ambientais, que é a habitação inadequada, a falta de recurso, a pessoa tem falta de apoio comunitário, né? Não tem família, não tem amigos, não tem nada. Os fatores fisiológicos, a questão da falta de dentição, a acuidade sensorial, a pessoa não escuta, não enxerga direito, perda de massa muscular, aumento de massa gorda, questão de inatividade, não consegue andar direito, diminuição da função imunitária, a imunidade é baixa, diminuição do pH gástrico, que dificulta a questão da digestão, fatores neuropsicológicos, que são as próprias doenças, né, o Parkinson, Alzheimer e a demência, diminuição de capacidade cognitiva, capacidade de conhecimento, de interagir com as pessoas, questão da depressão e alteração de estado emocional. E outros fatores socioeconômicos, né, que é a falta não tem moradia, marginalização, não tem rendimento, vive na pobreza, institucionalização também, às vezes a pessoa está na casa dela, ela é tirada da casa dela e vai ser institucionalizada, ela sente isso como um baque muito forte, porque toda a vida ela viveu lá no ambiente que era dela, e agora ela vai compartilhar um ambiente com outras pessoas que ela nem conhece, né? Então isso acaba prejudicando bastante todo esse processo do envelhecimento e dos hábitos alimentares. Finalizamos essa aula, né, com a questão bastante importante que a pessoa idosa ela precisa ser respeitada, né? Nós precisamos entender quando nós cuidamos de um idoso qual a história de vida que ele tem, quanto que ele trabalhou, quanto que ele foi produtivo e de repente no estágio que vai indo para o estágio final de vida ele se sente um estorvo, ele fica abandonado, ele fica descrente de tudo e no estágio de tristeza eterna, né? Isso é muito ruim, né?